Nessa parte da lição, nós vamos tratar dos isolantes e condutores. Já vimos que as cargas podem ser transferidas de um objeto para o outro, como no exemplo das hastes e dos panos. Mas, além disso, as cargas podem se movimentar dentro de um objeto, a depender da propriedade do material desse objeto, que seria a sua capacidade de condução elétrica. Classificamos esses materiais em três. A primeira classificação são os condutores elétricos, os quais possuem elétrons livres para se movimentarem ao longo do material. Exemplos são cobre, alumínio, prata e metais em geral. A segunda classe de materiais são os materiais isolantes. Nesses, os elétrons estão ligados aos átomos e não estão livres para se movimentar, impedindo o rearranjo das cargas, assim como acontece nos condutores elétricos. Exemplos de isolantes são vidro, borracha e madeira seca, entre vários outros. E a terceira classe de materiais são os semicondutores. Eles conduzem, mas muito menos que os condutores. Exemplos são bem comuns no nosso dia a dia: o silício e o germânio, principalmente o silício por ser o material mais utilizado em eletrônicos hoje. Os semicondutores, na verdade, são bastante complicados e eles têm uma capacidade de dopagem a qual você pode controlar a condutividade deles, que leva a gente depois a poder fabricar esses dispositivos eletrônicos. Mas isso fica fora do escopo da disciplina de fenômenos eletromagnéticos. Agora que nós já vimos que é possível uma redistribuição de cargas internas em um material metálico, a gente pode entender o carregamento por indução. Quando a gente aproxima um objeto carregado de um material metálico, ocorre uma redistribuição de cargas internas. E você pode se aproveitar disso para capturar parte da carga e manter o objeto carregado no final. Por exemplo, como mostrado nessa animação. Você aproxima um bastão carregado negativamente de uma esfera metálica, a qual vai induzir uma carga positiva desse lado da esfera e uma carga negativa do outro lado da esfera. Então, uma pessoa encosta nessa esfera e captura os elétrons em excesso. E, no fim das contas, você afasta o bastão e a pessoa para de tocar e você acaba com uma esfera carregada positivamente. Mas o que está acontecendo aqui exatamente? Vamos então olhar no processo passo a passo para entender ele em mais detalhes. Vamos observar então essa esfera metálica. Ela é uma esfera metálica isolada com carga neutra, ou seja, tem uma distribuição de cargas homogênea nessa esfera. Então, a gente aproxima um bastão carregado, assim como vocês viram na animação anterior. Aqui a gente pode ver que há essa redistribuição de cargas, sendo que ficam mais cargas positivas nesse lado esquerdo e mais cargas negativas nesse lado direito. Então, essas cargas na esfera estão se redistribuindo. Um terceiro passo seria o aterramento da esfera, o que foi representado na animação pela pessoa encostando na esfera. O que significa o aterramento? Basicamente, é ligar essa esfera a um reservatório muito maior. O planeta Terra é um reservatório praticamente infinito para as dimensões que a gente trata normalmente no dia a dia. Então, por isso, a gente fala em aterramento. É como se fosse ligar algum circuito ou alguma coisa ao Terra, ou seja, à Terra, que seria um reservatório infinito. Então, quando a gente faz isso, ela captura esses elétrons que estão em excesso no lado esquerdo, no lado direito da esfera. E o que acontece, então, é que a gente vai acabar com desbalanço de cargas nessa esfera. E depois de afastar o bastão, então vão existir mais cargas positivas que negativas, dando uma distribuição homogênea de cargas, mas com um resultado total positivo. Então a esfera estava isolada no início. No momento que ela foi aterrada, ela deixou de ser isolada. Os elétrons em excesso dela passaram para o aterramento. Então a carga se conserva ainda,
mas a gente acaba com uma carga positiva nessa esfera. E quando nós aproximamos um material carregado de um isolante, o que acontece? Por exemplo, quando a gente vê um balão grudado na parede, como a gente explica isso? Uma maneira simples de explicar isso é que ocorrem rearranjos locais na carga. Apesar do material isolante não poder ter grandes rearranjos de cargas e de um lado para o outro a carga, localmente podem ocorrer alguns rearranjos de carga. Como aqui a gente está mostrando um balão que tem uma superfície carregada positivamente perto da parede. Ele induz na parede localmente pequenas reorganizações das nuvens eletrônicas dos componentes dessa parede. Sem entrar em muitos detalhes, porque é fora do escopo da disciplina. Mas esse é um fenômeno chamado polarização. Você polariza, então, a superfície da parede, a despeito dela ser isolante, ela pode ser ainda polarizada e, então, isso vai explicar esse fenômeno do balão grudado na parede. Se você esfregar o balão no seu cabelo e depois encostar ele na parede, ele vai ficar grudado na parede. Assim, também dá para explicar, por exemplo, um bastão carregado puxar pequenos pedacinhos de papel. Ou, por exemplo, na introdução do conceito histórico de fenômenos eletromagnéticos, eu mostrei para vocês um gato atraindo pequenos pedacinhos de isopor. Mesmo é explicado por esse fenômeno, polarização.